Como conduzir pessoas a Cristo. Já mencionamos aos novos convertidos a importância do testemunho. Agora nós instruiremos em como levar pessoas ao Senhor. A falta de tal conhecimento tornará seu testemunho ineficaz em grande medida. Depois que uma pessoa é salva, ela não deve apenas ser exortada a sair e testemunhar, mas necessita também ser instruída em como conduzir homens a Cristo. Esses dois pontos devem ser aprendidos e praticados. Vamos analisar o assunto de como levar as pessoas ao Senhor de duas maneiras. Primeiro, chegando-se a Deus em favor dos pecadores. E segundo, dirigindo-se aos pecadores da parte de Deus. E também a técnica de como levar as pessoas ao Senhor. Chegando-se a Deus em favor dos pecadores. 1. Prepare um caderno de anotações. A primeira coisa a fazer é ter um caderno. Peça a Deus para colocar em seu coração os nomes daqueles que Ele deseja salvar. Sem dúvida, você será encorajado em seu coração a orar por alguns ou mesmo por dezenas de pessoas. Não prepare esta lista de nomes descuidadamente, pois seria perder tempo. O importante é que antes de anotar os nomes, você primeiro peça ao Senhor para colocá-los em seu coração. Para que o trabalho seja bem feito, ele deve ter um bom início. Ao levar este assunto diante do Senhor, Ele dará a você os nomes de certas pessoas pelas quais orar. Pessoas de sua família, amigos, colegas, companheiros de escola e conhecidos virão espontaneamente ao seu coração. Você espera que essas pessoas sejam salvas brevemente. Inclua esses nomes no seu caderno de anotações, numerando-os à medida que vão sendo inseridos. À esquerda dos nomes, escreva a data em que começou a orar por aquela pessoa e deixe um espaço em branco ao lado do nome para ser preenchido com a data na qual aquela pessoa em particular vier a ser salva. Após inserir um nome, ele não deverá ser removido até que a pessoa seja salva ou venha a falecer. Enquanto o nome estiver lá, você deve orar pela pessoa até que seja salva. Sua caderneta de anotações deve conter então os seguintes itens. O primeiro item é o número, o segundo, a data, dia em que começou a orar pela pessoa. O terceiro, o nome da pessoa e, em quarto lugar, a outra data, o dia em que a pessoa foi salva ou veio a falecer. Lembro-me de um irmão que orou por um nome em sua caderneta durante 18 anos antes daquela pessoa ser salva. Muitos em sua caderneta podem ser salvos no decorrer de um ano. Alguns podem ser salvos em 3 meses, 1 ou 2 podem ser especialmente difíceis, mas não deixe escapar nenhum. 2. Oração é o trabalho básico na salvação de almas. Por que você deve preparar um caderno de anotações? Porque existe um princípio básico na salvação de almas, que é o de orar a Deus antes de conversar com alguém. Primeiro peça a Deus e então vá conversar com a pessoa. É absolutamente necessário que você fale com Deus em favor da pessoa a quem irá falar mais tarde. Se você falar primeiro com ela, não será capaz de realizar nada. Conheci em certo lugar 2 irmãos que eram muito zelosos em levar homens ao Senhor. Mas em meu contato com eles, percebi instantaneamente que algo estava basicamente errado. Eles não oravam por aqueles que desejavam ganhar para Cristo. Um interesse pelos homens sem que sejam fardo diante de Deus é simplesmente inadequado e por isso ineficiente. A pessoa deve primeiro sentir um fardo diante de Deus e então trabalhar diante dos homens. Portanto, a primeira coisa é pedir a Deus por algumas almas. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, disse o Senhor Jesus. E lembramos como Deus acrescentava à igreja dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Devemos pedir a Deus por almas. Precisamos orar. Ó Deus, dê almas ao Senhor Jesus, acrescente pessoas à igreja. As pessoas são dadas quando pedimos. Os corações humanos são tão cheios de sutilezas que não se convertem facilmente.
Por esta razão, devemos orar fielmente por uma pessoa antes de conversarmos abertamente com ela. Ore nominalmente em favor das pessoas a quem deseja conduzir a Cristo. Creia que Deus irá salvá-las e depois leve-as ao Senhor. Quem é sábio em levar almas a Cristo é hábil na arte da oração. Se alguém tem dificuldade em ver respondida a sua oração, terá dificuldades para sair e testemunhar do Senhor. Possam os novos crentes ver que é preciso orar antes de testemunhar. Todos os que são sábios em levar pessoas ao Senhor são também eficazes na oração. 3. O maior obstáculo à oração é o pecado. Os crentes devem ter especial cuidado em rejeitar todos os pecados conhecidos. Devemos aprender a viver uma vida santa diante de Deus. Se alguém é negligente na questão do pecado, sua oração definitivamente encontrará um obstáculo. O pecado é um grande problema. Muitos não podem orar porque toleram pecados em sua vida. O pecado não irá somente obstruir nossas orações, irá arruinar também a nossa consciência. Os efeitos do pecado são duplos. Objetivamente, há um efeito em relação a Deus. Subjetivamente, há um efeito em relação a nós. Objetivamente, o pecado obstrui a graça de Deus e a resposta de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 1 e 2. A misericórdia e a graça de Deus são as maiores forças do mundo. Nada pode resistir a elas exceto o pecado. Lemos nos Salmos: Se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmos 66, 18. Se alguém for descuidado em tratar com o pecado, haverá uma barreira entre ele e Deus. Qualquer pecado não confessado, qualquer pecado não colocado sob o sangue se torna um empecilho diante de Deus. Impede a oração de ser ouvida. Esse é o efeito objetivo do pecado. Subjetivamente, o pecado danifica a consciência do homem. Quando uma pessoa peca, sua consciência se torna enfraquecida e deprimida, independente de quão arduamente ela própria tenta se convencer do contrário, do quanto lê a Bíblia ou de quão desesperadamente se agarra às promessas da Bíblia e à graça aceitável de Deus. Sua consciência é como um barco. Não há nada de errado se o barco envelhecer. O que ele não pode é naufragar. Também não há problema com o barco se for pequeno, mas não pode ter rachaduras no casco. Da mesma maneira, uma consciência não pode danificar-se. Se a consciência perder a paz, haverá um obstáculo na pessoa e diante de Deus. Sempre penso no relacionamento entre fé e consciência. Fé é como a carga e consciência como o barco. A carga está no barco. Se o barco afundar, a carga se perderá. Quando a consciência está forte, a fé também está forte. Mas quando a consciência naufraga, a fé escoa. O coração de Deus é maior que o nosso. Se nos condenamos a nós mesmos, quanto mais Deus irá nos condenar? É isso que o apóstolo João nos fala em 1 João 3:20. Os novos crentes precisam cuidar para que a questão do pecado seja resolvida, caso desejem ser eficazes na oração. Assim, eles devem notar especialmente a preciosidade do sangue. Eles viveram em pecado tanto tempo que não serão capazes de se libertarem por completo se tiverem ainda qualquer indulgência para com o pecado. Precisam confessar seus pecados um por um diante de Deus, rejeitar cada um deles e ficar livre deles. Pela purificação do sangue, a consciência é instantaneamente restaurada. Com o lavar do sangue, a consciência não mais acusa e a pessoa pode ver naturalmente a face de Deus. Nunca caia em uma posição em que o enfraquece diante de Deus, pois assim não será capaz de interceder por outros. Portanto, a questão do pecado é a primeira coisa a qual você deve prestar atenção diariamente. Trate completamente do pecado e então você poderá orar bem diante de Deus e conduzir as pessoas a Cristo. Se diariamente você se lembrar das pessoas diante do Senhor com fé, você logo irá ganhá-las para Cristo. Esse é um grande teste, irá testar sua condição espiritual diante de Deus.
Se a sua condição espiritual for normal e correta, você irá ganhar as pessoas de sua lista de oração uma por uma. Ore por elas com perseverança. Depois de alguns dias ou um mês, 1 ou 2 podem ser salvos e assim por diante. Se depois de 3 ou 4 meses sua oração continuar sem resposta, algo deve estar errado com ela. Assim você vê que a oração é seu maior teste. Ela revela quando você está doente diante de Deus. Se for esse o caso, então é por isso que sua oração permanece sem resposta. Se a sua posição for correta diante de Deus, verá pessoas sendo salvas após algum tempo. 4. Ore com fé. Após tratar com seus pecados e manter uma consciência forte diante de Deus, os crentes devem receber ajuda para ver a importância da fé. Realmente, a vida de oração dos novos crentes está ligada, acima de tudo, com a consciência e a fé. Apesar da oração ser algo muito profundo, para os novos crentes trata-se unicamente de um assunto de fé e consciência. Se a sua consciência diante de Deus estiver sem ofensa, sua fé pode facilmente ser forte. E se a sua fé for suficientemente forte, sua oração será prontamente ouvida. Portanto, é necessário que eles tenham fé. O que é fé? É não duvidar na oração. É Deus quem nos constrange a orar. É Deus quem nos diz que podemos orar a Ele. Ele não pode fazer outra coisa senão responder se oramos. Ele diz: batei e abrir-se-vos-á. Como posso bater e ele se recusar a abrir? Ele diz: buscai e achareis. Posso buscar e não achar? Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. É absolutamente impossível que eu peça e não receba. O que pensamos que nosso Deus é? Temos de ver quão fiéis e dignas de confiança são as promessas de Deus. É possível que tenhamos crido no Senhor por alguns anos, mas podemos recordar que por um tempo foi muito difícil crer, pois a fé está baseada no conhecimento de Deus. A profundidade do nosso conhecimento de Deus mede a profundidade da nossa fé. A salvação é baseada no conhecimento. Precisamos conhecer mais a Deus para que possamos ter mais fé. Agora que fomos salvos e temos conhecido a Deus, podemos crer sem nenhuma dificuldade. Se cremos, Deus nos responderá. Vamos aprender desde o início a ser pessoas cheias de fé. Não viva por sentimentos nem por pensamentos, aprenda a viver pela fé. Tendo aprendido a crer em Deus, descobrimos que nossas orações são respondidas. A fé vem pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus é como dinheiro que pode ser tomado e usado. A promessa de Deus é a obra de Deus. A promessa de Deus nos fala como é a sua obra, e a obra nos manifesta a promessa de Deus. Se cremos na palavra de Deus e não duvidamos, permanecemos na fé, e vemos quão digno de confiança é tudo o que Deus tem falado. Nossas orações serão respondidas. 5. Aspire por saber como orar. Encoraje jovens crentes a serem ambiciosos em saber como orar. Inspire-os a desejarem ser poderosos diante de Deus. Algumas pessoas são poderosas diante de Deus, mas outras não são. Deus ouve aquelas, mas não a estas. O que significa ser poderoso diante de Deus? Simplesmente que quando uma pessoa ora, Deus ouve. É como se Deus se deleitasse em ser influenciado pelo homem. Algumas pessoas realmente influenciam a Deus. Deus despreza as orações daquelas que não têm poder. Eles podem orar por horas, mas Deus não dá atenção. Oração respondida é o teste de tudo. Aqui está uma boa oportunidade de testar se Deus ouve a oração ou se você sabe como orar. Escreva esses nomes no seu caderno de anotações e trabalhe com eles, um por um, diante de Deus. E veja quão brevemente o Senhor irá salvá-los. Não sei como dizê-lo, mas quero insistir com os novos crentes que desejem ter todas as suas orações respondidas. Isso é melhor do que tudo mais, muito melhor do que pregar no púlpito. Devemos pedir a Deus uma coisa, que Deus se alegre em nos escutar. Devemos aspirar ser poderosos diante de Deus. É glorioso o fato de Deus desejar ouvir as nossas orações, que Ele confia em nós a ponto de conceder-nos tudo o que pedimos.
Deixe que isso seja a sua mais profunda expectação desde o início da sua vida cristã. Anote em seu caderno os nomes daqueles por quem você sente responsabilidade da salvação e ore por eles, um por um. Se o tempo tiver passado e você continuar sem resposta, você deve ter tratos especiais com Deus. Sem dúvida, algo deve estar errado, e isso nos mostra o valor de tal caderno. Isso nos leva a saber se as nossas orações estão ou não sendo respondidas. Deus é muito mais sensível ao pecado do que nós. Frequentemente não percebemos o que Deus já condenou, e isso irá impedir nossas orações de serem ouvidas. Para os novos crentes, orações sem resposta podem ser atribuídas principalmente a uma má consciência ou à falta de fé. Portanto, eles precisam confessar e tratar com seus pecados de maneira que ganhem fé. Eles devem crer completa e verdadeiramente que Deus fará tudo de acordo com a sua promessa. E assim, eles realmente verão a salvação daqueles por quem têm orado. Eles devem continuamente experimentar tais respostas de oração. Novos crentes devem estabelecer um tempo definido cada dia para fazerem seu trabalho de intercessão, quer seja um período de meia hora, 1 hora ou 15 minutos. Deve ser em horário fixo, pois se não fizerem isso, provavelmente terminarão não orando. 6. Alguns exemplos notáveis. Prosseguindo, darei alguns exemplos de como levar pessoas a Cristo. O acertador de relógios. Na Inglaterra havia uma mulher que possuía muitos relógios. Ela empregou um homem para acertar esses relógios todos os dias para que eles pudessem marcar a mesma hora. Ela era também uma pessoa que intercedia em oração por outros e tinha um caderno de anotações. Certo dia, subitamente, ela se lembrou do acertador de relógios. Esse homem ia em sua casa todos os dias e ela ainda não havia mencionado seu nome diante do Senhor. Nenhuma vez tinha orado por ele. Ela sentiu que o Senhor colocou o nome do acertador de relógios no seu coração e então o colocou em seu caderno. Começou a orar por ele, dizendo: Ó Deus, este homem vem acertar os meus relógios. Agora peço-te que permitas que eu acerte a alma dele corretamente. Ela passou a orar diariamente por ele. No início, ela não conversou com ele, mas gradualmente começou a fazê-lo. Sempre que lhe falava, ele concordava com tudo, mas não apresentava qualquer mudança. Isso aconteceu por 15 meses, até que finalmente sua alma foi acertada. Com respeito a orar pelas almas, temos de gastar tempo diante de Deus, lembrando essas almas continuamente e mencionando seus nomes uma por uma. O tempo entre a primeira oração e a resposta pode variar, mas devemos orar até que sejam salvas. O alimentador de fornalhas. Havia também na Inglaterra um homem que alimentava a fornalha de um navio. Seu rosto e seu corpo ficavam cobertos de fuligem negra o dia inteiro. Quando foi salvo, perguntou ao que o levou a Cristo qual a primeira coisa que ele podia fazer pelo seu Senhor. Foi-lhe dito para orar por um de seus companheiros, por aqueles que o Senhor colocasse em seu coração. Havia mais de 10 homens trabalhando com ele, mas havia um que ele se lembrava de modo especial. Então orou por ele dia e noite. Casualmente, seu amigo ficou sabendo disso no começo, ficou bastante irritado. Mas quando um evangelista visitou a cidade, levantou-se e pediu: Eu gostaria de ser salvo. O pregador perguntou-lhe por que desejava ser salvo. Porque um homem está orando por mim, então eu quero ser salvo, respondeu o foguista. Assim, um foguista levou outro a Cristo. Um rapaz de 16 anos. Havia um rapaz de 16 anos trabalhando como copista em uma firma de arquitetura. Na firma havia um engenheiro-chefe que tinha um gênio tão violento que todos tinham medo dele. Depois que esse rapaz foi salvo, ele aprendeu a lição da oração. Orava diariamente pelo engenheiro-chefe, ainda que não ousasse pregar o evangelho para ele. Não muito depois disso, o engenheiro-chefe aproximou-se do garoto e perguntou: Diga-me, por que entre mais de 200 pessoas na firma, apenas você é diferente? O engenheiro era um homem de meia idade, enquanto o rapaz tinha somente 16 anos. Mas o jovem falou ao engenheiro que passara a crer no Senhor Jesus. Na mesma hora, o engenheiro afirmou que também gostaria de crer.
Mais tarde foi levado à igreja e logo foi salvo. 2 irmãs na Inglaterra. Na Inglaterra havia grandes famílias que sempre abriam suas casas para receber convidados. Não eram hotéis, mas casas de famílias de classe alta que gostavam de visitantes. 2 irmãs tinham uma casa assim e elas abriram sua casa para receber visitas. Essas visitas eram todas da classe alta. Às vezes havia 20 ou 30 pessoas na casa delas. Elas observavam que seus convidados eram pessoas mundanas que se vestiam na última moda. Quando esses convidados se assentavam ao redor da mesa, sua conversação geralmente girava em torno de assuntos mundanos e brincavam muito. As 2 irmãs queriam endireitar essa situação, mas não sabiam como. Depois de refletirem no assunto, decidiram ficar assentadas nos 2 extremos da sala e unir seus corações em oração, pedindo a favor de cada um de seus convidados. Durante a primeira noite, depois do jantar, todos eles se retiraram para a sala de estar. As 2 irmãs tomaram suas posições e começaram a orar, uma orando de um lado e a outra do outro lado até que terminaram de orar por todos. Por causa de suas orações silenciosas, os convidados se viram incapazes de gracejar, contar piadas ou conversar. Ficaram imaginando qual seria o motivo. Naquela noite, uma pessoa foi salva e na segunda noite, outra o foi. Isso continuou até que todos foram salvos. Lembre-se, a oração é indispensável. Aquelas 2 irmãs foram muito sábias. Em vez de se assentarem entre seus convidados e serem influenciadas por eles, assentaram-se nos 2 cantos da sala e cercaram seus convidados com orações, de modo que nenhum pôde escapar, mas foram todos salvos. Aproxime-se dos pecadores por causa de Deus. Não é o bastante orar pelos pecadores e buscar a Deus em favor deles. Também devemos nos dirigir aos pecadores em favor de Deus. É preciso contar-lhes como Deus é. Muitas pessoas ousam falar com Deus, mas não têm coragem de falar aos homens. Os jovens devem ser treinados para terem a ousadia de falar aos outros. Eles não devem apenas orar, mas também buscar oportunidades para falar. Ao falar com pessoas, há alguns pontos que devem ser especialmente observados. 1. Nunca discuta desnecessariamente. Precisamos de um pouco de técnica para falar com as pessoas. Antes de tudo, não devemos entrar em argumentos desnecessários. Isso não quer dizer que nunca devemos argumentar, porque em Atos vemos vários exemplos onde surgiram discussões. Até mesmo o apóstolo Paulo argumentou. Se você tiver de discutir, faça isso com outra pessoa para o benefício de uma terceira que está ouvindo. Mas quanto àquele que você deseja ganhar para Cristo, normalmente é melhor que você não entre em discussões. Não discuta com ele. Por quê? Porque a discussão pode afastar as pessoas ao invés de atraí-las. Você precisa mostrar um espírito manso, caso contrário as pessoas fugirão de você. Muitos pensam que a argumentação pode mover o coração de uma pessoa, mas isso não é verdade. A argumentação, quando muito, pode subjugar a mente de alguém. Por isso, é melhor falar menos palavras que vêm da mente e testemunhar mais. Diga às pessoas como você tem experimentado alegria, paz e descanso depois que creu no Senhor Jesus. Esses são fatos contra os quais ninguém pode argumentar. 2. Prenda-se aos fatos. Outro método para conduzir pessoas ao Senhor é usar fatos e não doutrinas enquanto fala. Não é por causa da racionalidade da doutrina que as pessoas chegam à fé. Muitos enxergam a lógica da doutrina, mas mesmo assim não creem. Geralmente as pessoas simples é que podem salvar almas. Aqueles que pregam bem sobre doutrinas podem corrigir a mente das pessoas, mas falham no salvar almas. O propósito principal é salvar pessoas e não corrigir a sua mente. Qual é a utilidade de corrigir a mente se as pessoas se perderem? Lembro-me de um homem idoso que frequentava as reuniões da igreja regularmente, mas não era salvo. Embora não sendo salvo, considerava ir à igreja um bom hábito. Assim, ele frequentava regularmente e queria que a família o acompanhasse. Muitas vezes, depois das reuniões, ele ia para casa e tinha um acesso de mau gênio. A família toda tinha medo dele. Certo dia, sua filha casada foi vê-lo.
Esta filha pertencia ao Senhor. Quando o visitou, levou em sua companhia a filhinha de 4 anos. O avô naturalmente levou a netinha para a igreja. Depois do culto, enquanto saíam, a netinha olhou para o avô e sentiu que ele não parecia um crente no Senhor Jesus. No caminho, ela lhe perguntou se cria em Jesus. O velho avô replicou que uma criança não devia falar. Depois de alguns passos, a criança repetiu: "Para mim, você não parece um crente em Jesus." O velho novamente respondeu: "Uma criancinha não deve falar assim com alguém mais idoso." Após alguns momentos, a menina insistiu: "Por que você não crê em Jesus?" Desta vez, o velho homem foi apanhado. Aquele que era temido pelos outros foi levado ao Senhor através dessas perguntas simples. Portanto, lembre-se, não é uma questão de pregar. Essa criancinha tinha um olho mais penetrante do que muitas pessoas. Observou que, embora seu avô fosse à igreja, era diferente. Ela disse: "Você não parece um crente." E depois perguntou: "Por que você não crê no Senhor Jesus?" Assim, o levou a Cristo. No pregar o Evangelho ou testemunhar por Cristo, não tenha medo de ser ridículo. O melhor cérebro dificilmente pode salvar pessoas. Ainda estou para ver uma boa inteligência salvando almas, porque quando alguém usa seu cérebro, sempre se volta para a doutrina. Anuncia a doutrina claramente, mas esta não é a forma exigida pelo Evangelho. Você precisa conhecer a maneira de Deus. Se uma pessoa pesca com um anzol reto, ela nunca pegará um peixe. O anzol deve ser em forma de gancho para prender o peixe. É isso que os novos crentes devem aprender. 3. Mantenha uma atitude sincera e séria. Ao testemunhar, nossa atitude deve ser sincera e séria. Não devemos argumentar, mas apenas contar os fatos que temos experimentado diante de Deus. Se permanecermos nessa posição, poderemos conduzir muitos ao Senhor. Não procure ter um grande cérebro. Apenas saliente os fatos. Podemos brincar com outros assuntos, mas com este devemos ser sinceros. Vi certa vez uma pessoa que queria levar outros a Cristo. Ela queria orar, mas sua atitude estava errada. Quando falava do Senhor, também brincava e gracejava. Essas duas coisas são incompatíveis. Pela frivolidade, ela perdia qualquer poder espiritual que pudesse ter. Não tinha como levar pessoas a Cristo. Ao testemunhar, nossa atitude deve ser sincera. Precisamos inculcar nos outros que este é um assunto muitíssimo sério. 4. Peça a Deus oportunidades. Devemos pedir que Deus nos dê oportunidades para falar com as pessoas. Se orarmos, as oportunidades nos serão concedidas. Relembro uma irmã que dirigia uma pequena classe bíblica. Ela reunia muitas moças para trabalhar em lojas e que não eram crentes, e lhes ensinava a Bíblia uma vez por semana. Ela fez isso por algum tempo, mas sem resultado visível. Notou então entre as moças uma que estava vestida na última moda. Essa moça era orgulhosa e não tinha inclinação para as coisas espirituais. A irmã começou a orar por ela. Depois de muitos dias, convidou-a para ir à sua casa e tomar chá com ela. A moça esperava ter uma visita social e por isso concordou. Mas tão logo chegou, a irmã começou a persuadi-la a crer. A moça respondeu: "Não posso crer porque gosto de jogar baralho, gosto de teatro, amo o mundo. Não desejo perder todas essas coisas, por isso não posso crer no Senhor Jesus." A irmã reconheceu que este seria o caso. Se alguém cresce no Senhor, ela teria de abandonar as cartas, o teatro e os prazeres deste mundo. A moça repetiu: "O preço é muito alto, não posso pagá-lo." A irmã pediu-lhe que fosse para casa e reconsiderasse. Voltando para casa, ela ajoelhou-se para orar. Depois da oração, resolveu seguir o Senhor Jesus. Repentinamente foi transformada. Ela não sabia porquê, mas seu coração foi mudado. Suas roupas e sua maquiagem também sofreram uma mudança. Um mês mais tarde, o gerente do seu andar a chamou ao seu escritório e a cumprimentou por sua mudança. Ela ficou surpresa. Então o gerente contou-lhe que havia tido uma reunião na qual ficara decidido que lhe seria despedida se continuasse a apresentar-se da forma costumeira por mais uma semana. Ela tinha sido tão arrogante e desrespeitosa para com os fregueses, excessivamente enfeitada e frívola, que só pensava em si mesma e não nos negócios da firma.
Mas repentinamente, dentro daquela semana, ela havia mudado. Ele perguntou se podia saber a razão. A moça testemunhou que havia aceitado o Senhor Jesus. Dentro de um ano, uma centena de balconistas foram levadas por ela, uma após outra, ao Senhor. Parece difícil aproximar-se de algumas pessoas, mas se você orar por elas, oportunidades lhes serão concedidas nesse sentido, e elas serão mudadas. Veja a irmã que citamos acima. A princípio, estava temerosa de falar com aquela moça por ser tão arrogante em sua atitude e tão mundana em seus trajes. Todavia, o Senhor deu à irmã o encargo para orar. Então, um dia o Senhor deu-lhe coragem para falar com a moça. Portanto, devemos aprender a orar e também a falar. Muitos não ousam abrir suas bocas para falar do Senhor Jesus a seus amigos e parentes. Talvez as oportunidades estejam esperando por você, mas você tem deixado estas oportunidades passar por estar temeroso. 5. Procure pessoas da mesma categoria. Segundo nossa experiência no passado, é melhor para as pessoas buscarem e salvarem aquelas da mesma categoria. Esta é uma regra geral. As enfermeiras podem trabalhar entre as enfermeiras, os médicos entre os médicos, paciente entre pacientes, funcionários públicos entre funcionários públicos, estudantes entre estudantes. Trabalhe com aqueles que estão mais perto de você. Não é preciso começar com reuniões ao ar livre, mas com sua família e conhecidos. É natural que os médicos trabalhem com seus pacientes, professores com seus alunos, empregadores com seus empregados, senhores com seus servos. Lembro que havia 12 casas num beco em Xangai. Uma criada foi salva. Ela resolveu começar com a primeira casa ao lado. Logo, a criada da casa ao lado foi salva, e a criada da segunda casa ao lado foi salva, e assim por diante. Quando tomei conhecimento disso, 6 criadas já haviam sido salvas. As crianças devem trabalhar com crianças. É bem conveniente trabalhar de acordo com esta regra de permanecer dentro da mesma categoria. Os homens devem abordar homens e as mulheres, mulheres. Não digo que isso seja obrigatório, mas pela nossa experiência passada, parece ser o meio mais eficaz. Os novos crentes devem saber a que categoria pertencem e depois buscar aqueles da mesma categoria. Com exceção das pessoas que são suas amigas, parentes ou vizinhos, esta regra geralmente é eficaz e convenientemente aplicável. Não digo que não haja exceções, porque há algumas. Nosso Senhor Jesus mesmo deu alguns exemplos excepcionais. Todavia, esta regra é geralmente preferível. Um mineiro pregando numa faculdade é algo excepcional. Embora o Senhor às vezes faça as coisas excepcionais, não devemos esperar que Ele faça isso todos os dias. Por exemplo, para uma pessoa muito culta falar aos operários no cais não é muito adequado. Mas se alguns estivadores são salvos e eles saem para salvar o resto, isto me parece uma maneira mais apropriada e fácil. 6. Leve pessoas a Deus diariamente em oração. Nunca haverá um tempo em que não haja alguém a favor de quem você possa orar. Você pode orar pelos seus colegas da escola, seus amigos e companheiros de trabalho. Peça a Deus para colocar especialmente 1 ou 2 no seu coração. Quando Ele colocar uma pessoa em seu coração, escreva este nome em seu livro e ore diariamente por ela. Depois que começar a orar por uma alma, deve também falar com essa pessoa. Fale com ela da graça do Senhor concedida a você. Isso é algo a que ela não pode resistir ou esquecer. 7. A tempo e fora de tempo. Finalmente, quero mencionar que você não está proibido de falar àquelas por quem não orou antes. Haverá alguns a quem você falará quando os encontrar pela primeira vez. Aproveite cada oportunidade. Fale a tempo e fora de tempo, pois não sabe quem vai escapulir. Você deve abrir a sua boca regularmente, assim como deve orar sempre. Ore para que o Senhor salve os pecadores. Sempre que encontrar casualmente um pecador, se o Espírito de Deus o mover, fale com ele. Lembro-me da história de um oficial da Marinha Britânica que assistiu uma corrida em Londres. Multidões estavam lá para ver a corrida. Aconteceu que uma nobre senhora de meia-idade estava assistindo ao seu lado. Ele ficou imaginando se aquela senhora conhecia o Salvador. Então se voltou para ela e disse: "Desculpe, tenho uma pergunta importante para lhe fazer.
A senhora conhece o meu Salvador? A nobre dama ficou atordoada e surpresa com tal pergunta. Ele explicou-lhe que o Senhor Jesus era o seu Salvador e que desejava encorajá-la a aceitá-lo. A senhora expressou seu desejo de receber o Senhor Jesus. Eles se ajoelharam para orar e a senhora foi salva. Deixe-me dizer-lhe, se formos um pouco descuidados, almas escapulirão de nós. Que os pescadores de Deus hoje possam lançar a rede de forma tal que nenhum peixe escape. É preciso prática. Cada vez que você procura levar um pecador ao Senhor, deverá tratá-lo como um caso a ser estudado. Deve ser como um médico que examina cada caso, pois não poderá dar uma receita indiscriminadamente. Da mesma forma, no lidar com almas, você deve estudá-las uma a uma. Reconheça cada falha e descubra a razão para cada sucesso. Ninguém no mundo pode ser um contador, professor, médico, enfermeira ou até mesmo um carregador de liteira sem o treinamento próprio. Da mesma forma, como podemos ser ganhadores de almas sem primeiro aprender a levar pessoas ao Senhor? Existem muitos que se tornaram muito hábeis no ganhar almas. Tais pessoas estudam cada caso cuidadosamente. Devemos sempre perguntar por que certa pessoa aceitou o Senhor. Houve algo que dissemos que a fez crer? Ou por que outra pessoa parece ouvir com tanta boa vontade, mas mesmo assim escapa em seguida? Foi porque não usamos a isca certa? Não culpe os outros por todas as dificuldades. Antes busque em si mesmo o problema, como fazem todos os que são hábeis no ganhar alma. Se as pessoas não são salvas, algo deve estar errado em nós. Não podemos nos assentar na praia e desejar saber por que os peixes não pulam para dentro do barco. Devemos gastar tempo examinando a razão por que as pessoas não são salvas. Há uma técnica no ganhar almas, e esta técnica se aprende fazendo. Podemos aprender das nossas falhas, como também dos nossos sucessos. Posso testificar diante de vocês hoje que se realmente se entregarem a esta tarefa, descobrirão que ela não é difícil demais. Você pode ganhar muito sem nenhuma dificuldade. Na verdade, há apenas alguns tipos de pessoas no mundo. Para cada tipo de pessoa, você precisa ter um tipo especial de palavra, a fim de que elas sejam salvas. Se você usar a abordagem errada, apenas causará problemas. Uma vez que tenhamos aprendido a lidar com os diferentes tipos de pessoas, poderemos lidar com qualquer pessoa. Saberemos até mesmo como lidar com aqueles que encontramos por acaso. Tão logo tenhamos uma oportunidade de testemunhar por Cristo, rapidamente descobriremos que tipo de pessoa ela é. Então saberemos o tipo de abordagem que devemos usar. Com a palavra correta, o homem será salvo. Resumindo, reconhecemos a veracidade da palavra que diz que o sábio é o que ganha almas. Distribuindo folhetos. 1. A distribuição de folhetos não tem limite de tempo. Durante os últimos 200 ou 300 anos, Deus tem usado especialmente folhetos evangélicos para salvar pessoas. Os folhetos têm muitas vantagens especiais. Uma vantagem é que enquanto no falar a limitação de tempo e a restrição das pessoas, isto é, você não pode falar 24 horas por dia e nem terá as pessoas sempre disponíveis para ouvi-lo. Com os folhetos não há tal limitação ou restrição. Você pode distribuir folhetos a qualquer tempo e as pessoas podem lê-los conforme sua disposição. Algumas pessoas podem não ter tempo para ir às reuniões e ouvir a pregação do Evangelho, mas sempre poderão receber um folheto para ler. 2. Os folhetos podem apresentar o Evangelho plenamente. Geralmente as pessoas têm o zelo de testemunhar pelo Senhor, mas são incapazes de apresentar o Evangelho plena e completamente. Uma boa maneira para os novos convertidos é escolher alguns bons folhetos evangelísticos e distribuí-los. Isso ajudará a realizar aquilo que não pode por si mesmo. 3. Os folhetos não são afetados pelas pessoas. Ao falar com as pessoas, às vezes somos incapazes de apresentar o Evangelho tão inteiramente ou seriamente como devíamos. Somos facilmente afetados pelas considerações e sentimentos humanos. Com os folhetos não existe tal problema. Eles dizem o que deve ser dito a despeito de quem os esteja lendo.
Quando pregamos o Evangelho, não podemos evitar o fato de sermos influenciados pelas pessoas, mas pregar com folhetos está absolutamente acima de tal influência, de modo que os novos crentes devem começar a semear com folhetos. 4. Os folhetos podem ser espalhados em qualquer lugar. Outra vantagem dos folhetos é que eles podem ser espalhados em qualquer lugar. Como diz o Antigo Testamento, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Eclesiastes 11, 1. Falar com 3, 5, 10 pessoas gastaria muito tempo, mas quando crie no Senhor, distribuía diariamente uma média de 1.000 a 3.000 folhetos. Leve uma pilha de folhetos com você quando sair. Dê um a cada um que o encontre. Isso é como semear sobre as águas. Se apenas uma pessoa for salva, por muitos desses 1.000 folhetos distribuídos, realmente terá valido a pena. 5. Os folhetos são usados por Deus para salvar pessoas. Deus às vezes usa os folhetos de forma maravilhosa para salvar as pessoas. Lembro-me de uma vez em que um homem jogou um folheto na rua. Outro homem passou. A ponta de um prego no sapato dele machucava seu pé e ele estava procurando um pedaço de papel para forrar o interior do sapato. O homem apanhou o folheto e colocou dentro do sapato. Mais tarde, enquanto o seu sapato era consertado, leu o folheto e foi salvo. Muitas histórias maravilhosas como esta podem ser contadas mostrando como os folhetos têm sido usados para salvar almas. 6. Ore fielmente e trabalhe diligentemente. Sempre que os novos crentes estiverem livres, eles devem colocar folhetos em seus bolsos e distribuí-los. Ao fazer esse trabalho de conduzir pessoas a Cristo, precisamos orar fielmente e realizar a tarefa com singeleza de coração. Enquanto distribuímos, podemos acrescentar uma palavra ou duas, ou podemos não dizer nada. Mas esperamos ver pessoas vindo ao Senhor.